Uma técnica terapêutica diferenciada utiliza a hipnose em tratamentos para pessoas que querem perder peso. A proposta é modificar hábitos alimentares, incentivar a prática de atividades físicas e até mesmo sugerir uma cirurgia bariátrica através de um estado alterado de consciência. Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa, e olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale. E você pode saber o que já foi discutido por aqui através do canal da TV Univale no YouTube. Bom, então hoje o nosso convidado é o neurocientista Mohamed Bazi, que é responsável pelo programa Emagrecendo em Alta Performance. A gente agradece. Bem-vindo ao programa. Eu que agradeço. Muito obrigado por me receber. E junto com ele, o Diego Welter, que é personal trainer. Obrigada pela presença também, Diego. Eu que agradeço a oportunidade de poder ter um ótimo bate-papo. Bom, claro que chama atenção essa abordagem por hipnose, né? Quando a ideia é trabalhar com emagrecimento. De que forma a hipnose pode contribuir de verdade para o emagrecimento, Dr. Bazi? A hipnose, com seus altos e baixos, sempre tendo essa condição de atrair as pessoas, ao mesmo tempo, isso é um paradoxo, sabe, Lisa? Porque da mesma forma que atrai, afasta. Porque as pessoas, da mesma forma que têm um interesse grande, uma curiosidade enorme, elas acabam tendo também um medo. Um certo medinho. Um receio, né? O receio do controle. Uhum. Mas muito disso é mito, sabe? Muito disso é folclore. Uhum. Eu acho bacana essa oportunidade de estar aqui na rádio para poder explicar a respeito. Mas sim, existe uma condição, eu vou resumir, eu acho que depois ao longo do programa você pode explorar melhor esse assunto, mas eu vou resumir da seguinte forma. Todo o nosso sistema nervoso, ele está ligado a uma adaptação das situações que acontecem no mundo externo. E essas situações do mundo externo são estímulos. E se eu recebo estímulos, sejam eles de qualquer natureza, que fazem com que eu responda e eu reaja, os meus músculos, as minhas glândulas vão reagir, né? Então, os estímulos, se são estímulos de medo, eu vou manifestar alterações fisiológicas, eu vou ficar pálido, minha musculatura vai ficar tensa, né? O meu comportamento, as minhas células mudam, meu comportamento, meu psiquismo muda. Essas informações, esses estímulos podem ser verdadeiros ou não, podem ser reais ou não. Eles podem ser sugeridos ou autossugeridos. Por exemplo, quando a gente assiste um filme, sim, acontecem essas alterações. Não é verdade que você tem uma situação de medo, de terror, mas você fica com o mesmo medo igual, ou talvez mais forte. Porque ele é feito de tal forma, é uma metáfora, né? Ele é impactante, é uma sugestão. Ele é feito de tal forma que faz uma grande alteração fisiológica. Esse mecanismo proposto nessa técnica, nesse programa de emagrecimento com alta performance, ele traz através de uma técnica, que é uma técnica de comunicação sofisticada, que é a hipnose, onde essa hipnose ela entra, agora eu vou trazer uma linguagem mais apropriada e científica, ajuda a pessoa a entrar no estado alterado de consciência. Então aquilo que o filme provocaria com todo o recurso tecnológico, então com os recursos biológicos que a pessoa dispõe, com o potencial enorme que ela tem, ela vai amplificar esses sinais e vai fazer com que a musculatura lisa do aparelho digestório receba essa informação de uma cirurgia que ela não vai existir, é uma sugestão, e ela é feita em grupo, tá? É coletiva, o resultado é melhor quando é feito em grupo, por isso que o programa é um programa em grupo. E esse aparelho digestório, como é musculatura lisa, ele contrai. E ao contrair, o volume de alimento, ele passa a ser menor. E por ser um volume menor de alimento, você ao longo de um tempo, você tem diminuição de medidas e de peso. A lógica é essa. Agora depois eu vou trazer algumas... É interessante, eu vou trazer alguns detalhes depois, mas eu vou deixar assim no suspense do interessante por enquanto. Agora, doutor, a hipnose foi questionada por muito tempo entre os estudiosos de diversas áreas da saúde, mas atualmente os estudos da neurociência resgataram a técnica como uma ferramenta capaz de contribuir com vários tratamentos, né? O que mudou na visão da ciência em relação à hipnose? Sim. Olha, existem assim registros e contribuições históricas antigas em relação à hipnose
que traz essa gangorra que eu comentei no início dos altos e baixos. Então, a hipnose, ela teve sempre esse contexto de a ciência se aproximar dela. Então, se você pegar evolutivamente a história dela, Freud, Charcot, Bernheim, então contribuições enormes para a ciência, mas, ao mesmo tempo, a própria ciência trazia, dentro do que é ciência, um questionamento, e ela caía, de novo, para uma baixa. O grande problema da hipnose é que nessa baixa sempre entrava o leigo com a hipnose de palco. E a hipnose de palco, vocês devem ter presenciado já em emissoras de TV, onde aparece alguém fazendo um show, Os come mágicos, cebola, mágicos, no entretenimento, usando a hipnose para comer cebola achando que é maçã, ou imitar Michael Jackson, sei lá. Enfim, qualquer tipo de entretenimento e ridicularização de alguém. Vou dizer uma coisa, tudo isso é verdade, tá? Não é uma encenação, é verdade. Só que se isso é verdade, se isso acontece, se você tem a capacidade de comer uma cebola e achar que é maçã, e não é só que você acha que é maçã, aí vou entrar, Wesley, no que você perguntou. Hoje, neuroimagem mostra que áreas do cérebro, elas fazem alucinações olfativas, gustativas, visuais de qualquer natureza, e o seu cérebro está vendo ou sentindo aquele cheiro de maçã. E ele realmente está fazendo aquilo. E com isso, você tem um entretenimento que funciona, mas é usado de forma inadequada. Só que agora a ciência, tendo esse respaldo e podendo conhecer o cérebro no seu funcionamento, durante o seu funcionamento, entender quais são as áreas envolvidas. Então, hoje, nós conhecemos as áreas envolvidas nesse mecanismo. Então, trata-se de um estado alterado de consciência, uma situação fisiológica de um potencial que é o mesmo potencial, olha que interessante, que causa a doença. Olha. Só que esse potencial de nós causarmos e produzirmos a doença, nós mesmos temos a capacidade de reverter essa doença. Né? A hipnose ela é usada como uma técnica de apoio, tá? Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde já reconhece a hipnose como das técnicas integrantes das PICs, que são os procedimentos integrativos complementares. Nós não estamos falando aqui de alternativas. Sim. Nós estamos falando de um procedimento reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e pelos ministérios da saúde, pelo Estado, pelos municípios, já utilizando no SUS como uma técnica de baixo custo e com resultado de muita eficiência. Agora, doutor Bazzi, conta pra gente como é que funciona o programa mesmo, emagrecendo com alta performance, já que a hipnose é só um dos elementos, né? Tem outros profissionais envolvidos nesse programa também, né? Sim. Como é que funciona da mesma em geral? forma que a hipnose ela vem agora nesse programa como uma condição de um dos elementos, né? Voltados a isso, a esse propósito, eu não posso também, com esses altos e baixos da hipnose, trazer um sensacionalismo. E eu quero aqui, no programa de vocês, declarar isso, que a hipnose ela não é mágica e ela não vai trazer esse benefício, talvez, da maneira com que a pessoa esteja imaginando. Porque todos os quadros de compulsão, seja ele a comida, a drogas, a bebidas, a qualquer tipo de vício, as pessoas elas estão muito envolvidas e condicionadas e é muito difícil mudar um hábito. Elas estão com um hábito que está impregnado dentro de uma programação mental. Então, a pessoa achar que ela, com a hipnose, num passe de mágica, num clique, o estalar dos dedos de um profissional, ela vai emagrecer, ela está redondamente enganada. A técnica traz, sim, um benefício muito grande, que é um benefício que ajuda a pessoa, nesse primeiro momento, eu usaria uma metáfora, uma analogia. É como se você empurrar um carro para ele pegar no tranco. Então a hipnose ele vai ser utilizada para você começar a ter uma motivação, é o aspecto motivacional, de diminuir o peso inicial e as medidas iniciais. Né? E com isso, uma equipe multiprofissional de forma integrada, em um programa estruturado de uma forma inteligente, com uma lógica, no que existe de mais avançado hoje em nutrologia, em aspectos até ligados à ciência da felicidade, porque você tem que trabalhar. Imagina um programa onde você não vai fazer dieta.
Você não vai deixar de comer algo. Você vai comer tudo que você gosta. Essa é a proposta do programa. Porque se você abrir mão do prazer, você não vai conseguir manter a aderência para você. Aí você entra no efeito sanfona, que é o grande problema do emagrecimento, né? Então, uma equipe interdisciplinar, multiprofissional, com propostas que são alinhadas de uma forma inteligente para que você mude comportamento. Tanto o aspecto, porque não é difícil de entender que a questão do emagrecimento está ligado a uma equação matemática muito simples. É entrada e saída de calorias. Então, é o que entra de caloria nesse prato da balança e o que sai de calorias nesse prato da balança, que é atividade física. Só que existe uma complexidade, porque o fiel da balança, que está no meio, envolve questões emocionais, ansiedade. Depois eu posso falar com você sobre uma questão importantíssima, que é um vazio existencial, que nós preenchemos com comida, ou com cigarro, ou com drogas, ou compras, todo tipo de compulsão. Eu explico melhor sobre isso depois. Agora, Diego, conta pra gente como que você conheceu o programa e qual a sua análise sobre o programa Emagrecendo em Alta Performance, né? Já que você é personal trainer, qual é a sua análise sobre isso? Então, eu trabalho com a atividade física há mais de 10 anos e eu venho desenvolvendo, tentando entender como acontece realmente o emagrecimento. Eu conheci o Dr. Base há realmente pouco tempo e algumas ideias vieram complementar algumas outras ideias que eu já venho construindo há um bom tempo aqui na nossa região. Por exemplo, o emagrecimento, ele acontece principalmente por prazer. Você gosta de fazer atividade física? Você gosta de fazer exercício? Te pergunto, você gosta de fazer? Você gosta, Lisa, de fazer? Eu gosto. O Wesley ficou meio assim. Mas é geralmente isso. A gente associa atividade física, alimentação a sofrimento. Você vai viver sofrendo por quanto tempo? Claro. Entendeu? Então, um dos princípios é a gente conseguir mudar essa forma de pensar e você trazer para o inventário positivo, pegar a parte boa. Por exemplo, o exercício ele não é sofrimento. Ele é mais motivacional, vai te trazer mais resultado, vai fazer com que você renda mais 30%, 40% no seu dia. Isso são as coisas boas, não a parte de sofrimento. Não obrigação. Não uma obrigação, não um martírio para você fazer. Mesma coisa a dieta. Quando você consegue fazer por prazer e associar a parte boa, você começa realmente a ter um resultado construído e duradouro e eficiente. Bacana. Agora, voltando aí à questão da hipnose, essa abordagem um pouco diferente, qualquer pessoa pode passar por esse tipo de tratamento, doutor Base? Qualquer pessoa, por quê? Porque é uma situação fisiológica. Só que, obviamente, existem pessoas que são mais resistentes e outras são mais suscetíveis ou mais sugestionáveis. Isso, por ser ciência, é um gráfico. Existe um gráfico, que é uma curva de Gauss, onde mostra que de 5% a 10% das pessoas são mais resistentes e 5% e 10% da população, dessas pessoas, são mais suscetíveis. Só que nesse espectro, nós temos nessa curva de Gauss, nessa faixa de 80% a 90%, onde as pessoas fazem um estado médio, que esse estado já é o suficiente para que eu possa trabalhar muitas situações interessantes. Então, todas as pessoas. Tem uma outra variável positiva muito interessante. Esse gráfico, ele acontece nessa perspectiva num primeiro momento, porque a hipnose é uma técnica de condicionamento. As pessoas que se submetem na primeira vez, que nunca se submeteram, e se submetem a primeira vez, tem essa estatística. Se eu pegar uma plateia de 100 pessoas que nunca viu hipnose, essa é a estatística. Agora, se eu pegar essa mesma plateia numa segunda vez, muda esse gráfico. Então, as pessoas que percebem através do reforço positivo que é bom, e elas não se afastam disso, elas se aproximam, como aquilo que nós falamos no começo, que a pessoa se afasta, se aproxima, tem um medinho, ou gosta, as pessoas começam a se aproximar mais. Entendi. Interessantíssimo. Hora de intervalo? Vamos para o intervalinho. Hoje estamos conversando sobre o programa Emagrecendo em Alta Performance com o neurocientista Mohamed Base e o personal trainer Diego Welter. Programa Viva a Voz de volta e hoje estamos conversando sobre o programa Emagrecendo em Alta Performance com o neurocientista Mohamed Base e o personal trainer Diego Welter. Bom, doutor Base, voltando à questão da hipnose, que eu acho que acaba sendo o que chama atenção e as pessoas ficam curiosíssimas e tal, para utilizar essa ferramenta, nesse caso específico, que é tentar alterar o comportamento de uma pessoa que quer emagrecer, né? Como fazer isso
sem que haja algum tipo de quebra ética pessoal. Eu acho que daí vem um pouco daquele medinho, né, que a gente falava no outro bloco. Né? Em um show e no entretenimento, essa ética não existe, né? É simplesmente o entretenimento. Talvez nem exista o conhecimento por parte da pessoa, que é o hipnotista, que é a pessoa que está ali simplesmente fazendo o uso de uma técnica. Não existe. Agora, quando isso é feito dentro de uma abordagem de visão clínica, se é um médico, ele tem um conselho regional de medicina por trás disso. Se é um dentista, se é um psicólogo, os conselhos eles estão regularizando a utilização da prática, né? Hoje, nós temos a hipnose abrindo, não só a hipnose, mas o escutamos muito em constelação sistêmica, coaching, PNL. Existe um interesse das pessoas em cuidar pessoas. Isso é legal, isso é genuíno, isso é direito das pessoas. Mas, infelizmente, essas técnicas estão sendo muito banalizadas. Qualquer pessoa faz de qualquer jeito. Qualquer pessoa lê um livro e se intitula e se acha capaz de conduzir um processo. Não só pessoas que leem um livro ou fazem cursos. Qualquer pessoa hoje ministra um curso e não tem um fundamento básico. Pois é. Né? Como organizar isso? Como ter critérios para isso? Isso foge dos conselhos, porque os conselhos dessas entidades, dessas instituições não alcançam a medicina, a psicologia, o leigo. Ele só alcança aquela pessoa que é o profissional da área. Certo. Por isso que, dentro desse propósito, as PICs, que são os procedimentos integrativos complementares em saúde, começam a dar um formato melhor, transformando aquilo que é alternativo. Então, a palavra alternativa, ela traz a ideia de que você alterna, escolhe ou isso ou aquilo. Não. Vamos mudar o alternativo por complementares. Então, técnicas que complementam. Essas técnicas sozinhas não fazem nada. Essas técnicas complementam de forma integrada e dentro de um critério que essa regularização ou regulamentação começa a acontecer, traz uma condição melhor. Agora, cabe à população que vai utilizar esse recurso ter os critérios e saber escolher qual é o profissional, qual é a pessoa que vai aplicar a técnica. Aí sim, aí existe a ética. Eu vou dividir a ética em dois aspectos. Primeiro, existe uma ética ligada à questão legal. Então, os conselhos vão criar uma condição de controle. Se por acaso algum desses leigos, dentro do acaso, da sorte, tratar alguém, ou melhor dizendo, no azar, trazer uma consequência ruim para essa pessoa e essa pessoa processá-lo, ele vai ser processado por uso ilegal da profissão. Né? Um charlatão. Sim. Agora, se isso não acontece, essa pessoa, ela pode, que não é profissional da área, ela, para que isso não aconteça, inclusive, pode buscar uma formação adequada. Pode buscar uma formação que tenha um embasamento. Eu mesmo, eu tenho aqui na região, eu estou aqui até dezembro com um propósito, mas aproveitando que eu estou aqui, tanto em Balneário como em Itajaí, eu ministro os cursos de hipnose e de constelação sistêmica, mas trazendo toda uma fundamentação, hipnose com neurociências, constelação com a física, para que as pessoas possam, com isso, criar uma condição de ter, mesmo sendo um leigo, tendo o mínimo necessário para fazer com segurança e saber até onde ela pode ir. Então, existe essa ética ligada à questão legal. Sim. E ele não vai se prejudicar. Agora, existe uma ética que ela não é do judiciário, não é o legal, mas sim é a questão da moral. Porque se você faz o bem, você acaba voltando bem para você. Se você faz o mal, mesmo que você acabe fazendo de uma forma pela sua, talvez, ignorância, às vezes a gente não sabe por que voltam coisas ruins para a nossa vida. E isso que eu trago para o meu aluno, né? Então ele tem essa oportunidade de ter a sua própria ética, entendendo até que ponto ele pode ir. Ok.
Agora, Mohamed, pesquisando sobre as terapias oferecidas por você, vimos que você desenvolve duas que chamam muito a atenção, que é a cirurgia bariátrica por hipnose e justamente a constelação sistêmica familiar que você citou agora há pouco. Como é que funcionam essas duas terapias? Olha, são várias. Essas duas talvez são as duas que chamam muito a atenção e que eu gosto muito. Particularmente a constelação sistêmica familiar é a técnica onde eu tenho o melhor resultado num espaço curto de tempo. Eu diria mais do que a técnica constelação, a abordagem sistêmica, o pensamento sistêmico, a visão sistêmica é uma forma de entender problemas, e não só na área da saúde. Eu faço treinamento com empresas, eu tenho uma série de abordagens usando essa visão sistêmica. Isso abre um universo enorme de entender o problema e a solução a esse problema. Essa técnica, ela visa você entender, porque, como eu disse no início, a questão da obesidade, ela está relacionada, e todas essas questões compulsivas estão relacionadas a vários sistemas. Existe um sistema biológico ligado a uma rede de neurônios que produzem um neurotransmissor chamado dopamina. Essa é a via dopaminérgica. Então, essa via dopaminérgica, ela está ligada ao prazer. Você pode ver que toda a compulsão... Nós temos no tronco cefálico 4 núcleos, que são os instintos de sobrevivências. Um núcleo é um computador, um relé, que controla a fome, o outro a sede, o outro a respiração e o outro o sono. Isso é o cérebro reptiliano. Qualquer animal vertebrado tem esses 4 núcleos. São instintos de sobrevivências. Os neurônios envolvidos aqui são neurônios que produzem dopamina. Eles estão intimamente ligados a prazer. Por isso que eu disse que eu não posso tirar o prazer de comer da pessoa. A pessoa tem que comer o que ela gosta. Ela não vai deixar de comer para fazer um emagrecimento, uma mudança de comportamento para ter como resultado o emagrecimento. Agora, tem um quinto, que é um núcleo não de instinto de sobrevivência, mas de preservação da espécie, que é o sexo, também ligado a prazer. Então, quando você entende que existe esse sistema, existem outros sistemas, o biológico, do corpo, da gordura, do metabolismo. Existe o sistema psíquico, existe o sistema comportamental, relacional, como a propaganda nos afeta e nos vende produtos daquilo que eu não quero. Eu não quero escolher comer, mas eu como um junk food, por exemplo. Eu não quero, eu sei que não é bom, mas eu como, é gostoso. Estou condicionado a isso. Então, quando eu olho para uma visão sistêmica, aí entra a constelação, tá? Eu consigo entender isso melhor. Eu vou trazer uma informação que é muito importante para o seu telespectador ou o ouvinte da rádio. O problema central está em uma questão chamada vazio existencial. Vamos pensar a imagem simbólica de um coração. Tá. O coração do amor, Tá. redondinho, assim, né? O coração amoroso. Aquele desenho bonitinho, vermelhinho. Desenho da flechinha do Cupido. Tá. Esse amor, esse símbolo, imagina que você preenche esse símbolo com amorosidade quando você é bebê na vida intrauterina com o amor da mãe, né? Que é um amor incondicional, da vida, que vem através da nutrição plena. Tudo que é dela, tudo que vem para ela, ela dá para o filho. Nutrição, energia, amorosidade, isso vai sendo preenchido. Até o momento que é rompido o cordão umbilical. E a partir daí ele começa com conexões. Hoje eu estava falando com o Diego, que tem um filho de 1 ano, que eu conheci hoje, o filhote dele. Então, ele está andando agora com 1 ano de idade, mas ele mama. No momento que ele mama, que rompeu o cordão umbilical, ele começa a mamar e ele recebe da mãe, quimicamente, todo o necessário na medida para ele. Ele não precisa comer nada. Ele tem na medida feita para ele. Porque ele viveu 9 meses na vida intrauterina, recebendo sob medida o que tinha de necessário no líquido amniótico para ele. E o colostro da mãe, no primeiro momento, e o leite, está na medida para ele. Só que existe uma outra, isso são estímulos do meio externo, tá? Existe uma outra condição para esse bebê, que é a energia que vem nos mamilos da mãe. Existem sensórios, e nos lábios da criança sensórios que, quando junta nesse momento de conexão, ele recebe informação elétrica,
como ele recebia da mãe pelo cordão umbilical. Mas ele vai soltando aos poucos esse amor Certo. incondicional. Por que ele aprende aos poucos? Ele vai ficando independente andando, porque ele vai aprender sozinho com amor próprio. Olha. A preencher esse Uau. vazio existencial. Ele vai preenchendo. Só que aí ele vai tendo também o afeto não por conexão, o afeto de relacionamento. Ele vai aprendendo a armazenar nesse espaço, desse coração, nesse tanque de afeto, ele vai aprendendo a armazenar. À medida que ele vai fazendo isso, só que chega a determinados momentos que esse afeto ele é meio que cortado ou truncado com outras coisas, e o afeto é dado com coisinhas gostosas. Principalmente Desviou ali. a vovó chega e dá aquele docinho, aquela coisinha, e o bebê ele aprende que existe Coca-Cola, que existe e vai tendo acesso a outras informações, ao açúcar que não faz parte da nossa dieta, ao sal que não faz parte da nossa dieta, enfim, uma série de coisas. E chega a determinado momento em que esse bebê está recebendo tanta comida, porque o modelo é o bebê Johnson, gordinho, e ele é gordinho, e ele é o bebezinho da família, bonitinho. Mas lá na frente, como ele é gordinho, aí ele começa a ter paradoxalmente, um contraste que diz assim, você está gordo. Pois é. Toda essa história, essa trajetória faz com que uma pessoa obesa lá na frente, talvez que fez essa trajetória, existem outras trajetórias, ele tem um vazio existencial. Ele preenche esse vazio existencial hoje com a comida. Ou com a droga, ou com compras, ou com jogos, seja lá qual for a compulsão, porque nós estamos falando da via de prazer. Então, a constelação sistêmica, junto com a hipnose, estados alterados, esse conhecimento de psicologia, ou do que seria a ciência da felicidade, ou a psicologia positiva, todos esses argumentos que eu uso, os fundamentos que eu uso no programa de emagrecimento, servem para poder criar e compor um universo que traga uma condição de ajudar a pessoa a fazer um melhor entendimento, porque são propostas de autoconhecimento, tá? Para que com isso possa mudar o comportamento, que não é fácil, porque o comportamento ele está arraigado ao longo, essa criança que cresceu dessa maneira, e tem essa história do amor ali interrompido, ou desse vazio existencial, esse adulto hoje, que foi essa criança, ele cria uma condição, que é uma condição de preencher o vazio de uma forma errada, mas ele tem um programa mental inadequado e equivocado para isso. E esse programa mental são neurônios, ligações nervosas, e essas ligações nervosas é uma química de serotonina, noradrenalina, dopamina. Uau, hein? Ok, então a proposta é mexer com todos esses sistemas, né? Usando aí a sua linguagem. A gente está indo já para o finalzinho. Diego, muita gente te procura como personal trainer por causa de emagrecer. Você tem lidado com esse tipo de situação? Com certeza. Hoje eu posso te falar que 80%, 90% do público quer emagrecer ou quer alguma forma que o emagrecimento vai acabar favorecendo, né? Por exemplo, dores articulares, alguma sobrecarga, ou mesmo alguma lesão já crônica em articulações, acabam vindo por questão do sobrepeso. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o sobrepeso é uma das piores enfermidades que você pode ter, que ela acaba prejudicando todos os fatores, tanto os físicos, mecânicos, quanto gástricos, quanto o sistema metabólico, tudo é prejudicado pela sobrepeso, pela obesidade. Tá certo. Inclusive, tem alguns dados, né, que o Wesley levantou bem fortes, né, Wesley? Sim, segundo dados levantados no ano de 2018 pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, pelo inquérito telefônico Vigitel, mais de 50% da população brasileira sofre com sobrepeso, né? É algo que deixa a gente realmente intrigado, né? Porque é uma questão histórica, como o próprio doutor disse, né? Que é uma questão histórica e tem todo esse peso, e é algo que tem que se transformar, né? Não é só uma questão estética mais, né? Não. Aliás, Gente, o programa não tem uma proposta de trazer o resultado estético, tá? A proposta é de trazer saúde. A estética é uma consequência. Perfeito. Gente, finalzinho de programa. Quer deixar os contatos para as pessoas que têm interesse, Dr. Bazzi, então, no programa Emagrecendo com Alta Performance? Sim, o programa ele começa agora, já no dia 17 de setembro. Ele acontece às sextas-feiras, são 8 encontros. Onde vai acontecer? Ele acontece no edifício Embraed. As informações podem ser encontradas... Aqui em Itajaí mesmo, então. Em Itajaí mesmo.
As informações estão todas no site do Instituto Base. Base é o meu sobrenome, B de bola A, Z de zebra, I de igreja. Então é tudo junto, www.institutobase.com. Lá você encontra as informações. Os cursos que eu estou ministrando também, tanto de hipnose como de constelação sistêmica. Tem outro curso, Doenças da Alma, também existe no site em cursos. As informações. E eu acho que é isso. Para esses cursos, precisa ter alguma formação prévia? Esse curso, antes ele era dado só para profissionais da área da saúde. Como eu percebo que existe essa banalização que eu citei, eu abri. Mas não só para pessoas que querem ser facilitadores em constelação ou que querem ser um profissional para usar a hipnose como terapia, mas também para o leigo que quer fazer o curso simplesmente com o objetivo de autoconhecimento. Bacana. Muito interessante tudo isso, grande viagem aí, quer dizer, emagrecimento é só a ponta do iceberg, né? Você usa isso para tabagismo, para qualquer outro modelo. Muito legal. Gente, muito obrigada pela entrevista, então. Conversamos com o neurocientista Mohamed Base, que é responsável por este programa Emagrecendo com Alta Performance. Obrigada, então, Dr. Base. Eu que agradeço. E também conversamos com o Diego Welter, que é personal trainer. Obrigada também, Diego. Obrigado. Fechamos aqui mais um? É isso. E se você ficou com alguma dúvida sobre o papo de hoje, você pode chegar ali no Instagram do Viva Voz, no @VivaVozUnivale. Manda a mensagem que a gente caminha para o Dr. Base e também para o Diego e a gente te responde. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, gente.